o que a montanha nos traz realmente, para mim, é um crescimento espiritual e o autoconhecimento. E a partir do momento que você consegue entender isso, pelo menos assim, para mim, o ganho é muito grande, sabe? O ganho você ter a possibilidade de sair de uma jornada dessa melhor, é como se tivesse feito aí 10 anos de terapia. Olá pessoal, aqui é o Nalberto Vôlei. Olá, aqui é o Paulo Kakinoff. Oi pessoal, aqui é a Gabriela Mansur. Oi pessoal, aqui é a Bettina Norscheiter. Oi, aqui é a Pamela Oliveira. Olá, aqui é o Guilherme Tâmega e esse é o Endorfina Podcast. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante e esse episódio foi gravado no Estúdio, @estudioh.br. Mande uma mensagem se você busca um lugar para gravar o seu conteúdo, como foi o caso hoje. Eu recebi virtualmente, lá de Uberlândia, a Vanessa, mas você pode receber seus convidados aqui presencialmente, você pode gravar lives, webinars, vídeos, podcasts, mesacasts, o que você quiser. Entre em contato com o pessoal do Estúdio H, Estúdio, é assim que se fala, através do @estudioh.br. É assim que se escreve, estudioh.br. Mande uma mensagem para eles que eles terão o maior prazer em te atender. E falando agora então do meu episódio de hoje, a Vanessa da Silva Oliveira, ela foi uma gratíssima surpresa, indicação do Manuel Morgado, que esteve aqui faz algum tempo, pediatra, montanhista, aventureiro, que chegou ao topo do Everest, entre tantas outras façanhas, e sugeriu ela. E não era de se esperar menos vindo do Manuel, porque a Vanessa, ela é uma professora de educação física de corpo e alma, e ela vai contar essa história, né? Desde criancinha ela sabia que ela queria, ela vai explicar aqui o porquê. E depois ela acabou se tornando ultramaratonista, depois ela acabou se tornando triatleta, participou de algumas provas de Ironman. E agora, nos últimos 4 anos, não por coincidência, ao lado do Manuel Morgado, ela vem encarando desafios na montanha, na alta montanha, como agora, o que ela acabou de fazer, de tentar. Ela acabou de chegar do Quirguistão, onde tem uma montanha chamada Lenin, e ela tentou chegar ao topo do Lenin, vai explicar o que houve. Ela infelizmente não conseguiu chegar, mas por razões óbvias, e você vai ouvir tudo isso e muito mais. Autoconhecimento e a alta montanha, a falta de controle que o meio ambiente da alta montanha, ou que a natureza proporciona para quem está na alta montanha, as diferenças entre o Ironman e a alta montanha, falar sobre medo, o sonho dela de criança, sobre corridas de aventura. Esqueci de falar, ela começou nesse mundo da natureza através das corridas de aventura. Ela vai falar sobre energia e idade, sobre viver com saúde, a busca por mais introspecção. Uma certa altura da vida dela, ela começou a querer entender um pouquinho mais do que estava dentro, já que fora ela já conhecia muito bem, que é essa energia, essa vitalidade que ela tem. Ela vai falar sobre o estilo de vida do triatlon. Ela diz que ela vive um estilo de vida de um triatleta, como que ela ingressou no triatlon, né? E foi um episódio, enfim, uma coisa ruim que aconteceu com ela, que acabou então motivando ela a se desafiar através de uma prova de Ironman. Ela vai falar sobre o pace de 1 km por hora que ela já enfrentou na alta montanha, e eu matei a minha curiosidade para entender como é que é isso, né, do ponto de vista de quem está super bem treinado, como é o caso dela. Agora, no final do ano, ela vai para o Mundial de 70.3, de Ironman 70.3. Então ela continua super em forma, super treinando, mas acabou de chegar então dessa viagem na Europa, onde ela e o Manuel e mais um grupo de pessoas tentaram chegar aí ao cume do Lenin com mais de 7.000 metros. Então é isso, vamos lá.
para mais uma conversa. Aliás, o Endorfina é isso, né? Essa diversidade. Semana passada foi a jovem ciclista que tem sonhos ambiciosos. Na outra semana foi um músico super famoso, Dado Villa-Lobos, que não larga sua bicicleta. Na outra foi Ana Carol Morelli, que tem uma paixão também pela natação, que talvez possa ser comparável a essa paixão que a Vanessa tem pela atividade física. E a Ana Carol, ela é campeã mundial de 50 metros e esse ano ganhou a travessia Capri-Napoli, uma travessia de 36, 37 quilômetros lá na Itália. Então ela é super versátil e se tornou treinadora. Depois de ter uma carreira aí em banco, ela resolveu largar tudo e se tornar treinadora de natação, preparadora física, trabalha com o Samir Barel, que também é outro convidado do Endorfina. Enfim, essa é a diversidade do Endorfina. Se você for dar uma navegada por todos os episódios ou, enfim, qualquer época do Endorfina, desde o primeiro até agora, você vai perceber que essa é a característica do Endorfina, de trazer convidados tão diferentes quantos esses que eu citei e ao mesmo tempo com um ponto em comum, que é a forte ligação, a forte relação que essas pessoas têm com os esportes e a influência dos esportes na vida dessas pessoas. Então é isso, vamos lá para mais um episódio do Endorfina. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Minha convidada de hoje brincou muito na rua durante a infância. Além das brincadeiras comuns, ela gostava de correr ao redor do quarteirão e pular corda até contar 2000. Na escola, adorava as aulas de educação física. Aos 13 anos de idade, teve acesso à piscina de um clube da cidade e se recorda de ter nadado muitas vezes por horas, tanto que foi convidada a fazer parte da equipe de natação. Acompanhava sua mãe à academia e sonhava frequentar as aulas de ginástica. Quando fez 15 anos, ganhou de presente a matrícula na academia. No seu segundo ano do colegial, inspirada pela sua ídolo Fernanda Keller, fugia de algumas aulas para ir ao clube treinar sozinha as modalidades do triatlon. Começou a trabalhar como professora de ginástica e ingressou na Faculdade de Educação Física. Aprendeu todos os tipos de aula, da localizada ao step, da aeróbia até toda a diversidade da franquia Body Pump. Em 2006, foi convidada por alguns amigos a participar da histórica EcoMotion Pro, a corrida de aventura mais famosa da época. Depois migrou para as corridas de montanha e participou do X-Terra de Ilhabela, da Maratona Torres del Paine, na Patagônia, do North Face Challenge em São Francisco e da Trans Gran Canária. Participou também de 3 provas de Ironman e fez o trekking ao acampamento base do Everest. Chegou ao topo do Kilimanjaro e do Huayna Potosí, na Bolívia. Viajou durante 9 meses através do Oceano Pacífico a bordo de um veleiro e no ano passado fez um trekking desafiador de 400 quilômetros no Himalaia e se apaixonou definitivamente pela montanha. Este ano tentou chegar ao cume do Lenin, ou Lenine em português, uma montanha de 7.134 metros de altura entre o Tajiquistão e o Quirguistão. Conosco aqui hoje a educadora física com pós-graduação em musculação e bases fisiológicas do treinamento esportivo, treinadora criadora do método que leva o seu nome, triatleta aventureira, ultramaratonista e montanhista uberlandense, direto de Copacabana, não a praia, mas um bairro em Uberlândia, a acelerada Vanessa Silva de Oliveira. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada, é um prazer gigante estar aqui. Prazer é meu, estou super animado com a nossa conversa. E eu vou logo já te dizer por quê. Além da tua história legal, fantástica, do fato de você ter esse histórico, né, que eu resumi aqui, tentei pelo menos resumir aqui, você tem uma característica que me desperta muita curiosidade e eu vou querer aqui esclarecer ao longo do episódio, que é como que uma mulher super treinada como você, uma triatleta, né, já que você usa o triatlon também como uma maneira de se manter em forma, né, apesar de você fazer praticar diversas outras modalidades e viver do seu corpo no bom sentido, eu quero saber como é que se comporta, né, uma triatleta na alta montanha, como é que é uma triatleta para fazer essas caminhadas como você fez de 400 quilômetros. Eu sempre tive essa curiosidade, mas já a gente vai falar sobre isso. E vamos começar pelo final, pelo que mais recente, né? A tua viagem junto com o Manuel Morgado, que já esteve aqui, e aliás foi ele quem nos conectou, né? Não sei se ele fez isso no ar ou se ele fez isso depois, mas ele falou, olha, você tem que gravar com a Vanessa.
E aqui estamos nós, então. Você teve com ele agora no Lenin, né? O Lenine, eu descobri que se fala em português. E vocês tinham a ideia de chegar ao cume, né? Nesses 7.134 metros. Infelizmente, não deu. Como é que foi? O que deu? O que não deu? Qual foi o obstáculo? E como é que foi essa experiência? Acho que é a sua primeira numa montanha dessa altitude, acima dos 7.000, né? Sim. Nossa, foi uma experiência, foi a maior experiência que eu pude ter na vida no esporte. Porque eu costumo falar que a montanha, se quer se autoconhecer, você precisa ir para a montanha. Porque é onde você consegue tirar todas as suas camadas e ter consciência de quem realmente você é. O que aconteceu foi que nós estávamos num grupo de 7 pessoas, mas com diferentes níveis de preparo para a montanha. Então, tinham 5 mais experientes, mais fortes fisicamente, e 2 que estavam um pouco mais lentos em relação a todo o grupo. Mas, enfim, fizemos toda a preparação, toda a parte de aclimatação, chegamos no acampamento base, e no acampamento base fizemos todo o nosso processo de aclimatação, voltamos para o base, fomos até o campo 1, no campo 1 também, todo o processo de aclimatação, e aí, a partir daí a gente já percebeu que o grupo estava um pouquinho desconectado. E quando fomos para o campo 2, a montanha realmente já estava numa também situação em que eu percebi, eu vou falar assim de mim, que eu precisava também de um pouco mais de técnica para estar ali naquele lugar. Porque quando foi feita a proposta de estarmos no Lenin, até mesmo através do Manuel, ele conhecia uma montanha de 10 anos atrás, né? E a montanha agora mudou muito. Tá uma montanha mais exigente tecnicamente, com muitas crevasses, com muitas escadas. Só que não é uma montanha com que a gente sentiu assim segurança. Por mais que o ambiente na montanha não é um ambiente que realmente te traga segurança, né, entre aspas falando, porém as escadas estavam soltas, haviam cordas fixas que não estava passando muita confiança. E o que aconteceu para a gente realmente perceber que a gente tinha que abortar aquela situação foi quando uma corda fixa rompeu. Meu Deus do céu. E nesse rompimento da corda fixa, nós já estávamos, os 4 fisicamente um pouco mais preparados, já estavam mais para frente, e ela rompeu com 3, né, que foi com o Manuel, e mais 2 que estavam com o Manuel. E eles escorregaram e pararam muito perto da cravasse, quase para cair numa cravasse. E um deles quebrou o pé por isso, porque foi uma queda forte, e teve que ser resgatado na montanha, né? Foram solicitados os Sherpas para fazer o resgate dele, e isso tudo nos abalou, né? A gente já estava no campo 2 quando nós tivemos a notícia que tinha acontecido isso, né, desse rompimento da corda. Numa situação dessa, é uma situação que sim, pode ser uma situação de morte, né? Então, isso nos abalou e fez com que a gente não desse sequência. Então, a gente estava mais um guia e mais 2 no campo 2. Então, quando a gente teve notícia que um dos nossos colegas tinha quebrado o pé porque a corda rompeu na montanha, a gente decidiu que a gente não ia mais dar continuidade, porque foi realmente extremamente tenso. Na descida, a gente voltou de forma muito mais tranquila, né, para o acampamento 1, para o campo 1, mas mesmo assim abalados emocionalmente, tranquilos porque o tempo estava melhor,
Porque quando nós estávamos subindo no dia anterior, estava nevando muito, inclusive perdemos a trilha, tanto o nosso time como mais uns 3 times, com mais umas 5 pessoas, 6, a gente perdeu a trilha, mas tinha o rumo para onde era, né, mas não tinha a trilha. E com isso, com a neve, as cravaças foram cobertas. Então, ainda tinha aquela tensão de pisar no lugar correto, para que a gente não pisasse numa cravaça ali, né? Por mais que nós estávamos encordados, é uma situação que a gente tem que ter o máximo de cuidado, de controle possível, para que não ocorram coisas piores, né? Então, foi isso que aconteceu. Mas o que me fez apaixonar mais ainda e querer mais, porque quando eu voltei e tudo passou e já tinha passado alguns dias, eu percebi que o meu crescimento emocional diante de tudo que passou e todas as coisas que eu percebi em mim, que eu poderia olhar para aquilo e falar: Vanessa, você pode ser melhor do que isso. Isso não foi, não é uma atitude que você precisa ter, atitudes como medo, como estresse que eu senti, né? Só que isso a gente pode transportar para a vida, né? Para o nosso dia a dia. Então eu falei, eu quero mais, porque eu quero entender que eu posso ser melhor do que isso, né? É aquilo que eu te falei no começo, foram retiradas as camadas e eu percebi que, existe uma Vanessa aí que precisa ser melhorada. E primeiro lugar, para mim, né, para eu mesma, e segundo lugar, para o mundo, né? Eu acho que a gente está aqui na Terra eu tenho essa visão como uma possibilidade de crescimento, né? Então, é uma oportunidade estar aqui para você ser uma pessoa melhor para o mundo, né? E eu olhei para aquilo e falei, não tá legal. Mas eu só pude perceber isso diante da situação que vivi, né? Porque antes a gente está no automático, a gente está fazendo outros esportes e está tudo muito com controle de tudo, né? E quando você não tem controle sobre nada, e que a montanha te mostra isso, né? Que você não tem controle sobre nada, é a hora que você realmente percebe quem você é, né? E você percebe assim, eu quero muito, muito melhorar diante do que eu sou e melhorar para o mundo. Eu acho que é isso, sabe? Então, e aí, se eu tinha um pouquinho de dúvida do caminho que eu estava percorrendo, essa dúvida acabou. Agora eu tenho certeza do caminho que eu quero percorrer. E eu quero muito mais, né, na montanha. Eu quero estar muito mais presente, quero aproveitar muito mais, mesmo sabendo dos riscos, né, que ocorre e que pode acontecer, mas lidando melhor com esses riscos, né? Então, acho que esse foi meu grande ensinamento nessa montanha agora que foi. Talvez não ter feito o cume agora foi a parte mais importante para mim e para os outros, porque foram várias descobertas que nós fizemos nesse processo. Esse episódio é um oferecimento da Bovem. Quando a paixão pelo esporte encontra energia transformadora, nascem histórias inspiradoras e uma nova etapa do seu negócio está para começar. Sabia que no Mercado Livre de Energia você está livre das bandeiras tarifárias e pode economizar até 40% na conta de energia? É uma alternativa inteligente para empresas que procuram eficiência energética, economia e compromisso com a sustentabilidade, contribuindo para a redução das emissões de carbono em nosso planeta. Com a Bovem, você migra com segurança e tranquilidade, aproveitando todas as vantagens desse modelo. Descubra quanto o seu negócio pode economizar com o gerenciamento da Bovem. De energia, a Bovem entende. Cara, eu fiz aqui algumas anotações, eu vou querer explorar alguns temas diante disso tudo que você falou.
O primeiro, assim, me intriga, né, assim, o que o Manuel tem que ele te abduziu, assim, dessa maneira para alta montanha, né? Mas a gente vai deixar isso mais pro final. Agora, eu ouço aqui, né, faz a minha própria experiência pessoal e principalmente esses últimos 7 anos conversando com gente incrível aqui no Endorfina e muitos triatletas, muitos ultramaratonistas, e todo mundo menciona um pouquinho, em maior ou menor grau, um pouquinho disso que você falou, né? Eu precisei passar pelo perrengue e tal, eu precisei correr 100 milhas, não sei aonde, eu precisei fazer a Ultra Trail do Mont Blanc para aprender isso. Foi no Ironman, no treinamento do Ironman, né? A Thelma, né, que eu te falei agora antes de começar a gravação, que treinou grávida, enfim, para sair dessa experiência esportiva melhor mentalmente, espiritualmente, psicologicamente. Você já fez corrida de aventura, né, o EcoMotion Pro lá do Said, nos Lençóis Maranhenses, que eu lembro que foi... Eu não fui... eu tinha acabado de me mudar para o Ceará. Foi uma infeliz coincidência. Eu não tinha tido condição de treinar, embora eu estivesse lá do lado, né? Mas você depois foi para corrida de montanha, você fez algumas ultras, Ironman, né? Que é tido aí como um grande desafio, acho que talvez do século XXI para qualquer pessoa, né? Todo mundo hoje quer fazer pelo menos um Ironman na vida. Você já fez 3. Você precisou passar pelo que você passou, não somente agora no Lenin, mas toda a tua experiência, né, a própria GHT, né, que é essa trilha que eu mencionei de 400, quer dizer, a trilha tem 1.000 e pouquinho, né, 1.400, 1.600, você fez 400 só, só, entre aspas, né, você fez uma parte dela, mas, e que eu ouvi no Extremos, né, relatos, né, de neve, de vendaval, de dor de barriga, de tudo, né, a pessoa, você ficou não sei quantos dias, 7 dias sem tomar banho, são coisas que mexem com a gente, né? Por mais rústico que você possa ser, ou por mais desprendida de tudo, a gente sofre, a gente tem as angústias, a gente fica com medo, né? Enfim, mas você precisou passar por essas experiências, e agora como essa que você relatou no Lenin, para se descobrir mais ainda apaixonada, para ter mais certeza do que você quer. Aí a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: precisa, né? Assim, eu tenho muitos ouvintes triatletas. Precisa a pessoa fazer não precisa ser o Lenin, mas precisa fazer uma subida dessa, sei lá, do Kilimanjaro, a Aconcagua, que também não é fácil, para sair melhor, ou um Ironman pode ser que baste? Precisa porque é diferente. Porque é diferente, é muito diferente. Nossa! Porque quando eu tô treinando pro Ironman, no caso, por mais que é desgastante, mas você tem um controle do que você vai treinar, tá tudo muito organizado, né? E eu sempre, eu tenho uma característica que é muito ruim, eu consigo... existe um ponto positivo que eu posso olhar e falar assim, ok, Vanessa, é isso mesmo. Eu tenho uma característica de querer controlar, né? E o fato dessa característica, de eu olhar para ela e querer controlar, me ajudou muito no meu processo de Iron, né? Toda essa parte da vida que eu vivi aí. Eu estou vivendo ainda, né? No final do ano eu tenho o Mundial do 70.3. Mas é um ambiente muito controlado, né? É um ambiente que você sai para treinar, que você sabe quantas horas de natação que você vai fazer, o que você vai fazer de ciclismo, o que você vai fazer. Por mais que, ok, tem o desafio de águas abertas quando você está começando, que eu acho que é o mais desafiador mentalmente, porque ele vai te colocar num ambiente que você também está ali, que não é do seu dia a dia, né, como a água. Então, por mais que você está num ambiente que você, do Iron, nesse aquático, que você tem um pouco menos de controle, mas você consegue controlar melhor, né? Você consegue controlar o que você vai suplementar, o que você vai alimentar, qual bike que você vai usar, como que você vai fazer. Você não consegue controlar se o pneu furar,
ou se você for atropelado por né? Existem esses riscos, né? Mas ainda eles são diferentes do que você está na montanha lidando com o tempo todo, você não está no controle, né? Você não tem o controle, né? Porque ali é ela que manda, é a montanha que manda, é o clima que você vai pegar lá, que pode virar de uma hora para outra, é uma avalanche que pode acontecer, né? É uma cravaça que pode estar coberta e você pode pisar, então é isso. E isso te tira muito da zona de conforto, né? E te mostra que você realmente não tem controle sobre nada. Por mais que a gente ache, né, igual eu falando aqui, eu tô pensando, por mais que a gente ache que a gente está num ambiente controlado, que no caso, assim, treinando para Ironman, na verdade, você tem controle ali, né? Seu pneu fura, você vai para uma prova, tá tudo perfeito, você treinou, você experimentou, tá tudo perfeito, você vai fazer, seu pneu furou, enfim, né? E aí, eu tenho um amigo que é montanhista. Só um minutinho, eu tenho um amigo que é montanhista e ele falava isso quando a gente treinou junto durante um tempo para as corridas de aventura e tal. Ele não gostava de competir, inclusive as provas de aventura não era muito a pegada dele, ele fez algumas, mas ele era um montanhista de primeira grandeza, porque ele justamente não gostava dessa história de você estar restrito às regras. Né? Uhum. O que ele gostava era de ir pra montanha, ele era um super escalador, ele ia muito pra Patagônia, fez vias lá e tal, porque ele gostava disso, de você fazer as coisas no seu tempo e sem essas regras, não precisa ser naquele dia, né? Então domingo tem uma maratona, domingo é o dia do Ironman. Uhum. Não, ele vai fazer a coisa no momento dele, quando ele puder, quando ele tiver afim, quando ele se sentir. Uhum. E eu tenho a impressão, pela minha experiência nas corridas de aventura, né? Eu comecei logo na primeira que teve no Brasil, a EMA e tudo mais, que naquela época era uma coisa que me chamava a atenção, o fato, né, de eu estar vindo do triatlo e tá tudo muito certinho, aí você tem o posto de abastecimento, você tem onde é a transição, você tem o horário da largada, quer dizer, é tudo muito certo, apesar de terem os imprevistos, né? Uhum. Mas o fato de você ir, mesmo uma coisa de aventura que tem regras, mas é muito imprevisto, né? Uhum. Era uma coisa que ao mesmo tempo também me assustava, uhum. né? É uma coisa que você hoje já lida melhor ou ainda você se assusta nesse sentido de dar um pouco de medo, de você às vezes se pega tipo, por que eu tô aqui? Ou como é que eu vou lidar com essa situação, né? Tipo, não é que vai ter tudo, sei lá, como numa prova de triatlo, numa maratona, ou numa outra, no quilômetro tal vai ter um posto de abastecimento, aqui você vai poder tomar uma sopinha. Lá não tem, você tem que levar tudo. Inclusive me impressionou a quantidade de carregadores que vocês levaram no teu trecho, pelo menos lá dos 400 quilômetros na GHT, né? Acho que foram 7 ou 6, mais os Sherpas. 6, mais o Sherpa e mais o cozinheiro. Uhum. Então, levaram um cozinheiro, quer dizer, não é que era uma expedição de luxo, não, né? Era uma expedição que vocês também queriam ter um pouquinho menos de desconforto de carregar mochilas de sei lá quantos quilos. Sim. Mas, enfim, como é que tem sido isso, essa adaptação de uma pessoa que veio de academia, body pump, nadar na piscina bonitinha do clube, depois, claro, passou por corrida de aventura, corrida de montanha, e triatlon, que tem esse ambiente um pouco mais controlado, para enfrentar o imprevisto, que é o clima, é a subida, é a dor, é a crevaça, enfim, é o calor, dependendo da trilha? Olha, eu falo que eu dou um passinho de cada vez, né? Comecei com trekking na Chapada Diamantina e, gostei, vamos fazer uma outra coisa. Agora vamos lá para o Jalapão, depois do Jalapão vamos para Patagônia. Aí foram 2 meses na Patagônia. E aí, na Patagônia, eu já fiz um curso de escalada no Osorno, né? Para entender um pouquinho mais de nós, de colocar um crampon no pé, que eu nem sabia. Então, eu fiz um curso de iniciação na Patagônia para, a partir daí, ir para o GHT. Lidar com esse ambiente foi assim uma construção mental para mim,
Porque eu perguntava várias vezes, até mesmo no GHT, várias vezes, o que eu estou fazendo aqui? Né? O que eu estou fazendo aqui? Quando eu ia, que a gente tinha que chegar, ajudar a montar acampamento também, em cima do gelo, e eu falava, meu Deus, eu andei esse tanto, estou carregando as coisas, estou comendo todos os dias a mesma coisa, já tem 30 dias, o que eu estou fazendo aqui, né? E então, mas aí quando é interessante, porque a gente consegue fazer uma análise muito grande quando termina. Porque é igual prova de Ironman, né? Quando termina, você fala, nunca mais, durante a prova você está ali, nunca mais eu quero isso na vida. Passou uma semana, inscrição para a próxima. E aí foi o que aconteceu agora nesse processo de montanha, que eu estou vivendo isso mais ou menos 4 anos. A cada vez que eu terminava, eu falava, isso é muito bom, né? Mas está desconfortável, está muito assim, mas o que eu consigo, quando você coloca na balança e vê assim, o que você perde, que é o seu conforto, mas o que você ganha em termos de crescimento em todos os sentidos, e até mesmo de experiência para o que eu faço com os meus alunos mesmo, né, de poder entender um pouco mais o que eles vão sentir, para mim, a balança aí é muito positiva, sabe? Eu acho que é isso. Você falou agora do teu lado profissional, né? E você tá nessa faz muitos anos, né? Como eu falei aqui na abertura. Uma coisa que me chamou a atenção e eu preciso te perguntar, na nossa troca de mensagens e tal, você disse que desde muito jovem você escreveu assim, eu sabia o que eu iria fazer, né? Que era trabalhar com atividade física, né? Você se tornou professora de ginástica, educadora física e tá aí até hoje. E então já se vão aí quase 4 décadas de envolvimento, não até pelo que eu pude olhar no teu Instagram, né? Não é uma coisa assim, foram fases, não, né? É o teu negócio, é o teu ganha-pão, é a tua diversão, é o teu lazer. Né? O teu filho, Guilherme, também corre ultramaratona, né? O teu ex-marido também, quer dizer assim, é uma vida completamente dedicado. Não dá para dissociar a Vanessa de uma vida sem atividade física, né? Não. Mas como é que você diz isso? Tipo assim, desde jovem, desde pequena, desde aquela época, eu sabia o que eu ia fazer. Assim, de onde que veio isso? Da energia mesmo, de estar em constante movimento. Porque é engraçado que eu não tive a oportunidade de começar a fazer um esporte muito novo, a não ser na aula de educação física, porque eu não sei brincar na rua, né? Então, é engraçado que eu gostava de estar em constante movimento. As minhas brincadeiras eram de correr, eram de jogar bola, eram de pular corda. Eu não tinha muita brincadeira de ficar paradinha como uma boneca. Então, assim, eu brincava era na rua, eu brincava era de jogar e eu percebi o quanto que eu gostava de estar com mais gente fazendo isso, né? E aí eu olhava andando de carro, eu olhava a gente às vezes passava, né, estava com os meus pais e atravessava uma ponte e eu falava, nossa, eu acho que eu dou conta de nadar isso aqui. E eu nem fazia natação ainda. Eu falava, eu acho que eu dou conta de nadar isso aqui. Então e isso, aí quando eu fiz 15 anos, que eu entrei para academia, como você descreveu aí no começo, que eu ganhei de presente de 15 anos, eu ia para academia, fazia 3 aulas seguidas de ginástica. Eu não contentava em fazer uma. Eu tinha 15 anos, eu ia de bicicleta e fazia a primeira, a segunda e a terceira. E meu sonho já naquela época era dar aula de ginástica. Eu olhava para o professor, eu olhava para ela e falava assim, nossa, mas eu posso fazer muito melhor do que ela está fazendo. Era muito engraçado isso. Eu com 15 anos olhava a aula dela e falava assim, nossa,
que desânimo que ela está dando aula, eu posso fazer isso muito melhor, né? Porque eu achava que dar aula de ginástica era ser muito animado, era só isso na minha cabeça. Mas enfim. E aí, nesse processo, eu fiquei 2 anos fazendo 3 aulas de ginástica seguidas, e do lado da professora. E se a professora errava a coreografia, eu corrigia a professora. Eu falava, olha, eu fazia assim para ela, não tá certo, é assim. E aí ela chegou para mim, eu falo que tem uns anjos na vida, né? Ela chegou para mim e falou assim, Vanessa, você gosta muito disso aqui. Você quer dar aula de ginástica? Eu falei assim, é tudo que eu mais quero na minha vida. E isso eu estava com 17 anos. Ela falou assim, então vamos fazer um curso. Na época era em Poços de Caldas, tinha um encontro fitness enorme em Poços de Caldas. Vamos fazer um curso. E aí eu pedi de presente de aniversário para minha mãe o dinheiro para eu fazer esse curso. Aí minha mãe no meu aniversário chegou com um cheque, na época, né? Hoje nem tem cheque mais, ela chegou com um cheque para eu começar a fazer o meu curso. Nossa, ganhei o curso, né? E fui feliz da vida e fazia o curso da hora que eu começava até que terminava. E o curso era prático. Então eu fazia todas as aulas do curso. Eu não sentava na arquibancada e ficava anotando. Não, eu fazia todas as aulas. Quando eu terminava tudo, eu ia anotar tudo que eu tinha feito. E aí ela falou assim, tem uma academia que é numa garagem, fica no bairro tal, e a mulher que está precisando de uma professora. Na verdade, não era uma academia, era uma garagem que ela adaptou, colocou um espelho, uma barra, né? Que na época tinha uma barra, fazia os exercícios na barra. Eu falei assim, ela falou assim, você quer? Eu tinha 17 anos, eu falei assim, eu quero demais. E era longe da minha casa, eu ia de bicicleta e dava aula, e de repente eu já estava muito envolvida com aquilo. E fazendo todos os cursos que eu poderia fazer. Todo o meu dinheiro que eu ganhava, eu fazia curso. E aí, aí eu já estava certo do que eu queria fazer, né? Que era educação física, prestei vestibular na época de prestar, no final do 3º colegial, passei e comecei o curso de educação física, mas nisso eu já estava dando aula já numa academia que era melhor. Eu já estava aí eu falei, olha, eu preciso sair, porque agora eu vou dar aula numa outra academia. Aí já era no centro da cidade, né? E eu fui dar aula na academia, e aí desde aí eu nunca mais parei. E aí eu fui contratada num clube, que é o Praia Clube, aqui em Uberlândia, um clube super, super famoso em Uberlândia. E eu lembro que quando eu fui contratada para dar aula nesse clube, eu já estava com 25 anos, alguma coisa assim. E foi maravilhoso, minha mãe amou, né? Todo mundo amou que eu tinha ido para o clube para dar aula. E no clube eu fiquei 10 anos dando aula de ginástica. E aí eu fazia, assim, a minha prioridade era aprimorar, né? Então tudo que aparecia de ginástica no Brasil, eu fazia, tudo, no Brasil. Eu viajava de ônibus, chegava em São Paulo, fazia um curso que era de um dia, pegava o ônibus, voltava para Uberlândia e 6 horas da manhã o ônibus chegava, eu já estava na academia às 7 horas para dar aula. Então, caramba, quanta energia, né? É muita energia, né? E muito querer também, né? E aí nesse clube, você me perguntou uma coisa, eu já estou alongando, né? Pode alongar. Porque eu acho que eu já respondi o que eu queria, mas eu estou alongando. Nesse clube, eu fiquei 10 anos, só que quando eu já estava mais ou menos 5, 6 anos, eu era muito dedicada, eles me promoveram para coordenadora, perguntaram se eu queria, falei que sim, queria ser coordenadora, porque eu organizava vários eventos, várias coisas, e eles vendo aqui me promoveram para coordenadora, e eu comecei a coordenar toda a área fitness do clube, que aí envolvia musculação, personal trainer, hidroginástica, e coordenei toda essa parte, e aí eu me afastei das aulas de ginástica, porque eu estava na coordenação. Aí eu fui para a corrida de aventura. E aí foi minha primeira prova de aventura, que foi em 2005, e aí 2006 foi a Commotion, né? E aí as coisas foram fluindo. E aí,
quando eu estava 10 anos no clube, mudou a diretoria do clube e eles me demitiram, porque coordenação era cargo de confiança, né? De confiança. E aí me demitiram e eu falei, o que eu vou fazer agora, né? Eu não quero mais dar aula de ginástica, eu já tinha passado meu tempo de aula de ginástica. E foi aí que eu montei, junto com o Fernando, que é meu ex-marido, o Studio Science, que já está aí há 14 anos, né? Aí eu falo que é tudo muito perfeito, porque eu tinha muita parte prática. Na coordenação eu consegui entender a parte de administração, né? E aí eu estava preparada para ter o meu negócio. Exato. De novo, isso acontece com bastante frequência. A hora que a gente analisa o que a gente viveu, dá a impressão que foi tudo assim, certinho para chegar num ponto onde a gente chegou, né? Você já estava se preparando para ter o seu próprio negócio, já tinha vivido tudo quanto é tipo de experiência. Você inclusive me escreveu que você foi selecionada para dar aula num navio junto com um monte de pessoas que você já admirava, né? Que eram professores, não sei se da Body Pump, enfim, mas pessoas que te estimularam e te incentivaram. Então você chegou num nível que você já estava mesmo talvez sendo uma referência para outras pessoas. Na época também tinha professor especial da Body System e eles também me convidaram para ser uma professora especial da Body Systems. É quando você já começa a formar professores da franquia, né? E aí eu fui e tal. Então as coisas foram acontecendo, né? De uma forma fluida, assim, caminho fluido. E você, obviamente, encontrou terreno fértil aí em Uberlândia, né? Porque também era uma época, a aeróbia estava bombando, né? Ela já tinha chegado no Brasil e depois de algum tempo de ter chegado, sei lá, nos grandes centros, chegou aí também em Uberlândia. Mas essa história do Body System, do Body Pump, ela cresceu muito essa época. Era uma coisa assim, que a academia tinha que ter isso, senão não era uma academia de ginástica. Então você também surfou uma onda que foi uma onda bem, uma onda bem alta, né? Foi, eu lembro que eu fiz o primeiro workshop da Body System no Brasil, que foi em São Paulo. E foi o workshop, o primeiro, eu fui da primeira turma de body do Brasil, né, de Body Pump, que na época era só o Body Pump. Depois que começaram a vir as outras modalidades da Body System, né, que eles começaram a trazer as outras modalidades da Les Mills. Mas foi uma trajetória, foi um pedaço de vida muito gostoso, sabe? Essa parte aí da caminhada foi muito gostoso. Chegou no ponto que eu já não queria mais, que eu eu não queria mais acordar, ir para academia, dar 3 aulas, depois almoçar, voltar e dar mais 4 aulas. Eu tinha, né, e você tinha que fazer. Você estava ficando mais madura, você estava ficando mais velha, quer dizer, também tem uma hora que a gente quer dar um passo além, isso faz sentido, né, e acho que isso é muito normal e saudável, inclusive. Agora, nesse meio tempo, logo no começo da tua vida adulta, você engravidou do Guilherme, né, que eu não sabia, você foi me contar isso, ele já tem 30 anos, né, você tem 51, ele tem 30. Sim. E você ainda conseguiu, mesmo assim, você conseguiu se manter ativa e dando aulas, enfim, né? Isso também não deve ter sido fácil, mas demonstra o quanto você gostava e queria fazer aquilo, né? Sim, eu engravidei, eu estava na faculdade, não tinha terminado a faculdade ainda, e eu tive que parar 1 ano a faculdade, porque eu fui organizar a vida com o Guilherme, né, para dedicar para ele e para o meu trabalho. Então, eu parei 1 ano na faculdade, continuei trabalhando, mas eu não conseguia cuidar dele, fazer a faculdade e trabalhar, né? Então, eu optei em dar essa pausa na faculdade, cuidar dele, trabalhar, e depois eu voltei e terminei a faculdade. Que foi esse pedaço aí de vida. E aí você foi para corrida de aventura, onde você já não dava mais tanta aula, mas com certeza, ainda mais naquela época, você era uma pessoa muito valiosa, né, para as equipes de corrida de aventura, porque naquela época a gente buscava as mulheres mais fortes ou mais treinadas que existiam
por aí, né? Então aí você valia muito, mas você não foi convidada. Você e uns amigos montaram uma equipe, né? Não é que alguém ligou um dia para você, Vanessa, vamos participar de corrida de aventura, já que você é tão em forma e tal. Queria que você falasse um pouco e como é que foi essa experiência. Sim. Então, eu falo que o fitness, aquela história de você dar 7 aulas por dia te deixa muito forte, não só fisicamente, mas mentalmente. Você entende que seu corpo, ele pode fazer mais. Tinha uma hora que eu terminava a aula, eu estava morta. Eu ia dar a próxima aula, conseguia dar a aula. Então, quer dizer, ok, o meu corpo consegue isso, né? 7 aulas. Nada como ter 20 e poucos anos, hein? 7 aulas por dia, né? E aí, eu tinha uns amigos aqui, muito experientes na corrida de aventura, porque eles tinham participado do EMA já, eu acho que 2 edições, e tinham feito aquelas provas do Lucas Chauás, né? Então, e aí eles me convidaram para ser a mulher da equipe tá. Para ser a mulher da equipe, porque eles tinham uma mulher na equipe, mas aí ela tinha saído, e eles me convidaram para ser a mulher da equipe. Aí eu fui vivendo algumas experiências com eles de provas, porque tinha o Sauás, tinha uma outra também que eu esqueci. Brasil Wild. Brasil Wild. Então, e aí o Ecomotion, né? E aí a preparação para o Ecomotion foi muito legal, porque aí a gente remava, pedalava juntos, e corria, e fazia aquele monte de coisa, né? Orientação. Então, a preparação, rapel, tudo que precisa ir para corrida de aventura. Mas quando chegamos no Ecomotion, nós fizemos a perna do trekking nos lençóis, fomos remar, e foi uma enorme frustração para mim, porque na parte do remo, um amigo começou a passar mal, ele começou a ter vômitos, né, e ele não queria mais continuar. Eu falava assim, não, você tá de brincadeira, você não vai fazer isso não, você tá brincando. Eu falava, não, descansa um pouquinho, entra na água e tal. E ele, não vou mais continuar. E aí acabou, né? Toda a parte da preparação, fizemos praticamente aí 2 pernas, aí paramos numa ilha para ser resgatados, dormindo na ilha. Eu lembro de ficar lá olhando para o céu, esperando amanhecer para ser resgatado na ilha. Fomos resgatados da seguinte forma: passou um barco de pescador e a gente pediu ajuda e eles levaram a gente para Parnaíba na época. Então, E você se adaptou bem desse ambiente também, de novo, né? Totalmente controlado, né? De aulas que tem começo, meio e fim. Para você enfrentar o desconhecido e principalmente o imprevisível numa corrida de aventura, principalmente nessas corridas de múltiplos dias. Eu estava apaixonada, adorando aquela experiência. Para mim, tudo era uma diversão, né? E eu queria fazer o meu melhor ali, porque quando você faz parte de uma equipe, o que eu não queria ser era o problema da equipe, né? Então, eu treinei muito, e tudo para mim era diversão, e tudo muito novo, porque eu tinha vindo do fitness, da ginástica, né? Então, pedalar, remar, rapel, e tudo muito novo, mas eu estava muito disposta ali, me adaptei super bem. Tudo para mim era brincadeira. Se eu entrava num buraco de lama e eles começavam eu dava crise de risco, eles tinham que me tirar de dentro do... Então, assim, era tudo muito, muito da brincadeira, muito diversão. E fisicamente você não tinha nenhum... você não tinha nenhum obstáculo fisicamente. Claro, você cansava, você tinha os seus momentos de baixa e tal, mas era uma coisa que, pelo seu nível de energia, né, eu imagino que era uma coisa para você natural, como eu vi muitas mulheres, né, com as quais eu competi, que tinham essa energia que, por mais que fosse difícil, perrengue, assadura, desidratação, bolha, nada disso era impeditivo para que você curtisse aquele momento. Não era impeditivo. E era assim, às vezes eu estava na corrida, tinha que parar para orientar, nunca foi boa de orientação. Tinha um capitão que orientava, eu sentava, abaixava a cabeça, dormia, e ele falava, Vanessa, está na hora. Eu levantava, já estava tudo pronto e saía. Eu não tinha problema de é perrengue, não sei o que, não.
Para mim tudo era muito novo, desconhecido, eu sempre também quis fazer aquilo. Quando surgiu a corrida de aventura, eu olhava e falava, nossa, eu quero isso, eu acho muito legal isso. E até que estava lá no meio. E você me disse, eu citei aqui no comecinho, que já no colegial você ia para o clube para treinar as modalidades do triatlon, porque você já conhecia a Fernanda Keller, você já admirava, né? O triatlon não havia passado pela sua cabeça, era uma coisa muito distante, eu não sei como é que era aí. Eu fiz um triatlon, você sabe, em Uberlândia, eu tenho quase certeza que eu participei de um triatlon aí, faz muitos anos, né, em 1991, talvez, 92. Mas como é que era essa tua relação com o triatlon? Como é que você descobriu? Como é que você sabia que existia? E por que você então já não tinha experimentado, pelo menos em Belo Horizonte, né? Porque triatlon lá tinha. Era muito distante. E eu lembro de conhecer a Fernanda Keller, Ironman, a franquia, o nome Ironman é muito forte, né? E eu via na televisão. E eu era apaixonada com aquilo. Então, eu decidi que eu queria fazer triatlon porque sozinha, assim, que eu ia, nadava, aí tinha a bicicleta ergométrica, eu pedalava e depois eu corria na pista do clube. Porque realmente por ver ela e pesquisar, né, o que era aquilo, o triatlon, e saber só que são 3 modalidades, é nadar, pedalar e correr. Então, mas era muito distante para mim, realmente, era muito distante. Ter uma bicicleta, né? Tanto é que eu participei de uma provinha de triatlon aqui em Uberlândia, um sprint, aí eu peguei uma mountain bike. Na época, eu acho que eu peguei uma mountain bike emprestada, porque foi antes da corrida de aventura, eu nem tinha mountain bike. Eu peguei a mountain bike e a natação não tive problema, porque eu já tinha praticado natação antes, né? E a corrida, eu corria no meu ritmo, não sabia nem que ritmo que eu estava correndo, mas assim, fazia, dava certo. Da onde que você acha que vem tanta energia assim para ter isso, e até hoje nitidamente, né? Um pouquinho mais de 50 anos, né? A gente já dobrou o cabo da Boa Esperança, e você. Mas da onde é que vem tanta energia? E como é que você está lidando também, né? Cara, é normal esse declínio físico, não tem como, né? Como é que você vem lidando com isso? Essa energia, ela vem da minha mãe. É muito claro, assim, de ver a forma que ela fazia as coisas e perceber isso, né? É muito claro perceber que essa energia vem dela. Mas agora, lidar com o processo do envelhecimento começou mais ou menos assim, há mais ou menos 2 anos. Comecei a sentir muitos efeitos da menopausa. E eu estava muito resistente com reposição hormonal, com todo esse processo. E até que eu tenho uma ginecologista que me acompanha, mas ela é uma ginecologista muito cautelosa nisso, né? Nessa parte dessa reposição. E aí a gente está fazendo uma coisa bem, bem cautelosa, porque eu tenho histórico, né, de câncer na família. E aí a gente vem conversando, estudando, percebendo, muita coisa vem mostrando que, não é bem por aí. E eu gosto de enfrentar realmente as coisas como um aprendizado, né, todo esse processo de envelhecimento. E para inspirar outras mulheres também nessa fase, né? Mostrar que é capaz, que a gente pode, que eu tenho alunas nessa fase também, que sofrem pelo mesmo processo, mas a partir do momento que você está com o corpo treinado, que você é constante com as atividades físicas que você faz, que você cuida da sua alimentação, que você faz uma alimentação balanceada, que você faz uma suplementação dentro do que precisa ser organizado, você consegue lidar com esse processo de envelhecimento. E é olhar para aquilo, né? Eu li um livro maravilhoso que chama As Terças-feiras com Murray, onde ele vai colocando, né, o processo de envelhecimento, e de repente ele conta que que as pessoas perguntam para ele exatamente isso, e que ele fala: eu não quero hoje ter 18 anos, eu não quero ter 30, porque eu já vivi todas essas fases.
né? E agora eu estou vivendo a minha fase. E eu trago isso, estou trazendo isso para a vida. Agora eu vivo a minha fase, né? Então você é a minha melhor versão nessa fase que eu estou agora. Então eu tô super bem com isso. Quando veio o processo da menopausa, eu olhei e falei, isso vai ser muito difícil. Mas aí quando você consegue lidar com isso com uma outra visão e trazer leituras, trazer mais autoconhecimento, mais inserir mais nesse processo todo, você olha e fala, não, é um processo lindo de viver, né? Então é agora a minha melhor versão. Então eu não quero chegar numa prova igual eu vou para o Mundial no final do ano e competir com gente que tem 30 anos, né? Eu vou competir com a minha categoria, eu já estou ali, que é uma grande vitória. Eu olho para isso e consigo perceber assim, Vanessa, você já está aqui, que é uma grande vitória para você, e é fazer o melhor que você consegue fazer aqui, né? E é entender o que seu corpo pode entregar. Às vezes ele não vai poder entregar como eu entregava antigamente, mas está tudo certo com isso, né? Mas eu estou fazendo o melhor também que eu posso. Eu não cruzei os braços e falei, eu agora, vida ao seu azar, vou envelhecer, que pena, tal. Não. Eu olhei para isso e falei, o que eu posso fazer aqui para conseguir a minha melhor versão nesse momento? Posso fazer isso. Então é isso. E é tão legal que ontem eu estava correndo e estava pensando exatamente nisso, né? Estava correndo numa zona de frequência cardíaca que eu queria correr, dentro de uma percepção de esforço que eu queria correr, e entender que meu pace é esse, né? Não é mudou, não é que a minha percepção de esforço é diferente agora, né? A minha zona cardíaca está diferente, mas entender que isso é o que agora que eu posso entregar de uma forma saudável, né? Então é levar dessa forma. Eu vejo assim. Eu vou resgatar aqui um post que você fez em novembro de 2017. Uhum. E aí era uma imagem ainda, e na imagem era qual a sua idade, você lembra? E aí você colocou, era um post que você colocou qual a sua idade. Uhum. E a legenda, eu não vou ler ela inteira aqui, mas a legenda é assim, você falava, eu não ia ser tão direta e indelicada de fazer essa pergunta, mas a resposta para essa pergunta não é tão óbvia. Se me perguntassem, diria qual idade, a cronológica ou a epigenética? Uhum. Não seja você um indivíduo com idade cronológica de 35 anos e com idade epigenética de 50. Não inverta as coisas, está tudo na sua mão, você é o condutor. Aí depois você fala mais um pouquinho, e depois você diz, envelhecer é natural. Todos estamos no caminho, mas envelhecer bem está nas suas mãos. Aí você fala da alimentação, do sono, da atividade física e tal. Né? Você, então, quer dizer que você não trocaria uma Vanessa de 51 por uma Vanessa de 25 por uma de 51? Não, jamais. Nossa, mas jamais. Dando 7 aulas por dia, feliz da vida, com uma energia que não acabava. Não, porque a cabeça que eu tenho hoje, ela é uma cabeça, nossa, muito melhor, muito mais, né, com muito mais maturidade. E aí eu olho para aquela Vanessa, não, eu aceito ela, né? Mas agora é muito diferente a forma de enxergar a vida, né? Então, essa diferença só vem com a maturidade. Então, eu não trocaria. Eu gosto de dizer que é bom que a gente envelhece um dia por dia, né? Porque a gente tem tempo de se adaptar e de se acostumar com as coisas que vão surgindo. E a coisa não muda de um dia para o outro. Ela muda de um mês para o outro, de um semestre para o outro, de um ano para o outro. Sim. Mas o privilégio que a gente tem, aí eu vou me incluir aí no hall, na mesma caixinha que a Vanessa, é que a gente sempre se preocupou com isso e a gente procura se manter sempre num estado de forma o mais saudável possível.
para que a gente possa viver uma vida de uma maneira legal, confortável. E aí, claro, né, você vai querer fazer uma expedição como essa que você fez, você treina um pouco mais, aí você vai fazer agora o 70.3 o Mundial, você vai treinar diferente. Mas eu acho que se a gente conseguir se manter, pelo menos num nível de performance, né, de condicionamento físico, não performance, de condicionamento físico, um mínimo para cada um de nós, a gente vive uma vida muito mais saudável, com muito mais disposição, aproveita de fato os benefícios de ter saúde. E aí sim, se você quiser fazer um desafio, uma corrida A, B ou C, ou um triatlon, você só vai ter que fazer umas adaptações para não sair do zero, né? E esse acho que é uma das grandes virtudes de quem consegue incorporar isso no seu estilo de vida. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que isso não é fácil. E eu queria falar um pouco sobre isso, já que você vive disso, né? Você tem o seu estúdio, junto com o Fernando. Você tem o vanessadeoliveira.com.br, que é a sua metodologia de condicionamento físico, que você pode treinar em qualquer lugar do mundo. Aliás, os seus vídeos treinando no veleiro são sensacionais, né? Até aquela coisinha de pedalar você levou, né? Não sei como é que é o nome daquilo lá. Aquela bike desk, né? Aquela bike... que vende no Polishop a partir da meia-noite, nos canais a cabo. Era de arrancar riso do povo, mas eu conseguia manter uma frequência cardíaca em cima do que eu queria, né? Então, eu trabalhava numa percepção de esforço, numa zona de frequência cardíaca em cima que eu queria fazendo aquilo. Adaptei para ficar mais pesado, né? Ah, é? Consegui uns galões de óleo em si de chumbo para ter para ter peso para treinar e peso do corpo, né? Então, e fora os acessórios, elástico, bola, tudo. Eu vi. Aí tem uma praia paradisíaca, você levantando um pedaço de um tronco, né? Fazendo agachamento. Tronco, pedra. Não, pedra foi legal demais. Aliás, quem quiser que veja lá no teu YouTube, no teu Instagram, tem que andar um pouquinho para trás, mas, cara, é muito legal porque, enfim, essa é outra coisa que já vamos abordar aqui rapidinho, antes de falar aí da tua motivação, mas assim, quando a gente vai para algum lugar, né, e aí eu me vi muito, na hora que eu vi você ali no pedalinho, nesse negócio, o Manuel fazendo TRX no mastro do coisa, eu falei, cara, eu seria igual, porque assim, na pandemia foi assim, cara, eu fiquei uma semana sem fazer nada, né, naqueles dias que tipo, o mundo vai acabar. Aí depois eu falei, não, cara, já não vai abrir academia, não vai dar pra pedalar, não posso sair na rua, o que eu vou fazer? Eu comecei a fazer flexão e agachamento em casa. Sim. Aí depois eu comprei peso, lembra que aí faltava peso, né? Enfim, mas que bom que a gente tem isso, eu vejo que você tem também, e talvez você tenha até muito mais do que eu, mas tem muita gente que não tem, né? E essa é a sua profissão. Né? Sim. Eu sei que não existe uma resposta, porque se existisse uma fórmula mágica, a gente não teria tantos sedentários, né? E tanta gente na academia na segunda-feira e quase ninguém na sexta, né? Ou muito menos no final de semana. Mas também, assim, o que você acha que é um seu segredo para ter isso? Como é que você tenta motivar os seus alunos ou vender os seus serviços e tentar garimpar novos alunos para que eles possam viver essa vida que você vive, que é, mesmo tendo passado dos 50, né, com todo o respeito, eu já passei bem mais dos 50, cara, a gente tem uma vida boa, fisicamente, né, a gente tem disposição, né, para viver bem, podendo fazer as coisas que a gente quer através do nosso corpo, que é a única maneira que a gente tem, né. Qual que é o segredo? Como é que você também tenta passar isso para os seus alunos, para que as pessoas entendam que a Vanessa não é exclusiva. A Vanessa é uma privilegiada, mas todo mundo pode ter a vida que você tem. Sim. Eu acho que o primeiro ponto é você entender, ter a consciência do benefício o que o exercício vai fazer por você. Né? Então eu falo, o primeiro ponto é entender que realmente o exercício ele é prioridade na vida. Não tem como você abrir mão disso, mas para você entender isso, você tem que ler um pouco mais, estudar um pouco mais e saber tudo que o exercício pode fazer por você. Porque a constância é o ponto mais importante de qualquer parte que a gente faça para ter um corpo saudável, para ter um corpo, para ter mais saúde, para envelhecer melhor.
Então, eu falo que vamos colocar pequenos objetivos e ser constante, né? Não adianta uma pessoa que do zero chegar para mim e falar assim, eu quero fazer um Ironman, né? Mas ela não está nem constante na vida com o exercício. Aquilo é uma meta muito longa, é muito distante. Então, vamos começar não querendo correr uma ultramaratona, mas vamos começar querendo correr 5 quilômetros primeiro, né? Para depois a gente passar para 10, para depois a gente passar para uma meia maratona, e assim fazer uma maratona e depois a gente evoluir em cima disso, né? Então, a gente pode ter sonhos, eu falo que sim, é fundamental, mas traçar pequenos objetivos ao longo desses sonhos, né? Então, esse é um ponto que é muito importante, né? Ter a consciência do que a consciência vem com conhecimento, né? Então, tem que ter bons profissionais ao lado que te expliquem o que é isso, né? O porquê que é importante isso. Ter pequenos objetivos para alcançar um objetivo maior, ter pequenas paradinhas aí, pequenos objetivos ao longo disso. E um outro ponto importante é que se eu sou capaz, se a Vanessa é capaz, qualquer um é capaz. Porque é só querer, né? Porque, assim, às vezes a pessoa coloca, sendo isso muito difícil, eu falo, o dia tem 24 horas. Né? Uma semana, se a gente multiplicar 24 por 7, vai ter não sei quantas, quase 200 horas ou mais. E se a gente pegar 3 horas por semana, né? Então, para você iniciar aí um processo, uma coisa que vai fazer tão bem. E pensar sempre que você só vai ganhar com isso, né? Não tem perda com fazer exercício. Só vai ganhar fazendo exercício, né? Então é ter essa consciência que você vai finalizar ali uma prática, qualquer coisa que você for fazer, mas você nunca vai arrepender de ter feito. Eu falo isso tem anos que eu falo isso, até na minha rede social. Esses dias eu encontrei uma coisa, eu acho que eu postei isso, foi em 2015, 2013, uma coisa assim. Você nunca vai arrepender de ter treinado. Pode arrepender de não ter, mas de ter, eu vi esse post. Você nunca vai arrepender, né? Então e através do que eu faço também, né? Porque não adianta eu querer falar uma coisa e fazer outra. Então, assim, eu realmente sou isso que eu falo, né? Que é importante ser constante, então eu sou constante. É importante ter disciplina no foco no que você quer. Então, eu faço isso, né? É importante cuidar da alimentação. Então, por que eu não vou cuidar se eu falo que é importante? Né? Então, é realmente vestir o que eu falo, né? E as pessoas começam a olhar para aquilo e falar, não, é possível eu também fazer. Porque ela faz e se ela faz, eu também consigo, né? Então, eu gosto de inspirar através das minhas atitudes. Eu gosto bastante de inspirar. E se eu puder trazer para o meu mundo aqui, quem está ao meu redor, para todo mundo para fazer exercício, esse para mim vai além do que eu ganhar dinheiro, por exemplo. É muito maior isso para mim, né? Eu falo que é meu propósito de vida. Atualmente eu estou com um projeto com crianças carentes, em situações de vulnerabilidade, e eu vejo a inconstância deles, né, diante das preocupações que eles... das preocupações não, do estilo de vida mesmo, do que eles conseguem viver na casa deles ali, né? E o meu maior desafio com eles, tudo que eu vou fazer com eles, eu explico por que a gente está fazendo aquilo, né? Porque se eles conseguirem entender o porquê que a gente está fazendo, por que a gente está correndo, por que a gente está andando, por que a gente agora vai pular, por que a gente vai parar e respirar. Então, tudo é explicado para eles, porque para eles conseguirem levar aquilo, né, para o círculo deles.
e para a vida deles, né? Então, eu acho que é isso, todo acreditar mesmo, eu acredito muito, mas poder transformar através de atitude. E nesses anos que você está vivendo disso, já faz muitos anos, você acha que hoje está mais fácil, tem mais gente despertando para isso? Aí em Uberlândia, né, já que você trabalha aí, sempre trabalhou aí, você vê que tem mais pessoas preocupadas, você vê que os jovens, eles estão talvez mais conscientes, ou ainda a gente se depara mais com pessoas talvez já beirando os 30, que aí de repente já tem uma situação que às vezes a saúde já está pegando e a pessoa foi no médico e aí fala, não, você tem que fazer alguma coisa, e as pessoas te procuram. Como é que você enxerga isso do ponto de vista aí da perspectiva onde você se encontra? Olha, eu acho que a pandemia, a gente tem todo o lado negativo, a gente olha e fala, nossa, que pandemia foi péssima, mas ela trouxe muita consciência das pessoas de cuidado com a saúde através do exercício. Nossa, a pandemia conseguiu aqui, pelo menos aqui em Uberlândia, levar muito mais as pessoas para o esporte, principalmente o esporte outdoor, né? E até mesmo as pessoas mais velhas que estavam já numa situação de idosos, né, achava que não tinha mais, por que fazer exercício? Conseguimos trazer esse povo muito mais, mas os jovens, eu vejo que ainda precisa melhorar, sabe? Os jovens tem aí uma galera de 20 e poucos anos, o triatlon cresceu muito aqui, o montanhismo eu vejo que está crescendo muito no Brasil, né? Mas ainda precisa melhorar muito, muito mesmo. Eu acho que precisa focar mais em conhecimento em escola mesmo, focar mais na importância disso, porque eu vejo as pessoas procurando atividade física, os jovens, muito por uma questão só de estética, sem ter a consciência do que realmente o exercício pode fazer, né, para a saúde, uma construção da sua saúde agora, né, estando jovem, para o seu futuro, né? Então eu vejo que ainda precisa melhorar bastante. Talvez uma base na escola, talvez professores falarem mais do que eles estão fazendo, mostrar o que está acontecendo no corpo através do exercício, explicar tal. Então acho que ainda pode melhorar bastante. Esse ramo de atividade que você atua, ele tem ainda um futuro muito promissor, né? Se a gente for olhar nessa perspectiva, ainda tem muita gente para você, entre aspas, converter para um estilo de vida com atividade física, né? Ainda tem muita gente. A educação escolar, eu vejo que ela precisa ainda ser muito melhorada. É muito ruim. Ela precisa, sabe, ter uma abordagem diferente, ter formas diferentes de conduzir. Já dei aula de educação escolar durante 7 anos, desde da base, do prézinho, até terceiro colegial. Era muito difícil conquistar os jovens para praticar. Eles não queriam, às vezes só queriam rolar uma bola, porque trazem aquilo. E eu chegava com uma aula totalmente diferente, com um treino já de treinamento, uma coisa de treinamento funcional, que hoje se diz treinamento funcional, e foi muito difícil essa fase para mim, da educação escolar, porque eu não conseguia captar o tanto que eu queria captar, 100% não. Tinha, claro, né, o pessoal os que gostavam um pouco mais, mas 100% da turma, às vezes, queria só rolar uma bola mesmo, né? E aí ir numa quadra, e aí para mim isso já não era já fugia do que eu realmente acreditava. Eu vejo pela minha filha mais nova e também pela mais velha, né? Embora ela já tenha saído da escola faz muitos anos, mas a educação física e numa escola boa, tida como boa aqui em São Paulo, particular, carésima. Você vê que a educação física
e não é culpa nem do professor, eu imagino, mas é uma coisa que o currículo não se preocupa com a formação que o esporte pode dar, né? Então, assim, coincidentemente agora ela está tendo aulas de educação física com alguns indígenas que estão ensinando algumas coisas em Tupi-Guarani para ela, uma coisa que é super interessante, mas que não tinha que ser na aula de educação física, tinha que ser na aula de história, tinha que ser né? Exatamente. Enfim, é uma deficiência, e muitos convidados já mencionaram isso e tal, que a gente tem, que eu acho que atrapalha muito, e olha que, né, nós somos privilegiados, mas se a gente for pensar nas pessoas com pouco acesso a recursos financeiros ou mesmo a uma educação de qualidade, isso aí ainda é pior, né? Então é uma falha enorme que a gente tem na nossa educação hoje, já faz muitos anos e provavelmente desde sempre. Mas quero mudar aqui agora completamente de assunto, Vanessa. Eu vi um post teu em 2022, embora eu acho que não é de 2022, com certeza não é, você recebendo uma medalha numa prova de 26 quilômetros, eu esqueci o nome, não sei o que, canastro, alguma coisa assim. Você meio chorando e tal. Era uma prova, acho que de trilha, né? Uma corrida de montanha. E você escreveu assim: ser acelerada é legal para quem curte praticar esportes. Mas você fala alguma coisa do caminho do meio, que você está descobrindo, que você vem descobrindo, né? Um meio termo entre ser acelerada e ser um pouco menos acelerada para poder aproveitar melhor, né? Eu queria que você falasse um pouco também desse processo de evolução, embora você tenha muita energia, você tenha muita disposição e saúde, provavelmente você também, pela maturidade, está entrando nesse caminho do meio já faz algum tempo, que não é fácil, né? Acho que o começo dessa fase, eu tive muita dificuldade nos últimos anos, eu digo última década, de mudar a minha percepção de que eu não precisava treinar 5 horas por dia para ser saudável, muito menos para ser feliz, e por aí vai, né? Eu queria que você falasse um pouco desse processo, né? De você estar se descobrindo também, calma, né? Devagar que eu chego lá, né? Sim. Como é que tem sido isso para você? Eu comecei a buscar outras coisas, eu comecei a buscar muita meditação, e comecei a buscar yoga, e tudo isso... eu comecei a buscar como essa forma de desenvolvimento mesmo. Eu percebi em certa fase da vida que eu falei, tá precisando de entrar um pouco mais, tá muito aqui fora, né? Então, aí, a partir do momento que eu comecei a buscar a meditação e o yoga, como também colocar isso no meu estilo de vida, eu comecei a perceber tudo isso, né? Então eu fui entendendo o que meu corpo queria, né? Aceitando mais o que meu corpo queria entregar, né? Mas esse processo de aceitar isso veio por essas práticas, a meditação, o yoga, e inclusive eu vi uma série e o último episódio se chama Aceitação. E é interessante que eles colocam uns elásticos no corpo, colocam crocs no pé, um óculos com mais arranhado, um fone para atrapalhar a audição, e coloca essa pessoa, que é o Chris Hemsworth, a fazer as atividades com aquilo. E ele queria superar tudo aquilo. E trouxe um cansaço muito extremo para ele, querer superar as limitações que ele estava naquele momento, né? Então, é realmente aceitação, né? E aí, nesse episódio, tem um depoimento de um atleta de Kung Fu, que ele coloca, bem mais velho, ele já está na fase aí de 70 anos, ele coloca que ele só começou a trazer essa felicidade realmente para ele a partir do momento que ele aceitou, né, que o Kung Fu não era mais para ele. Aí ele buscou o Tai Chi. E quando ele buscou completamente o Tai Chi, diferente. ele se encontrou no Tai Chi, porque aí ele pôde ser a sua melhor versão no Tai Chi, né? E aí é isso, todas essas coisas que eu estudo, que eu leio, que eu busco aqui para a vida, vem me mostrando assim, aceitar. Mas você aceitar sendo o melhor que você pode ser para aquele momento, né?
Então não dá, é aquilo que a gente conversou ali atrás, não dá para querer ser a Vanessa de 30 anos, e, né, a Vanessa de 40, nem a Vanessa de 50, porque agora tem 51. Né? Então é aceitar esse processo, e toda essa aceitação, veio principalmente da meditação. Principalmente da meditação e de leitura. Quantos anos faz que você está meditando? Eu vi que já no veleiro, né, você estava fazendo aquela pose de yoga, né? Não sei como chama. Não, aí 4, né? Olha, desde, vamos colocar aí 2000 antes do Ironman, né? Comecei a meditar bastante pro Ironman, pro meu primeiro Ironman, 2017. 2016, 2017. Antes um pouquinho, 2016. E você me contou que você estreou num Ironman, né? Casa de ferreiro, espeto é de pau. Eu falo isso. eu falei assim, e de onde que veio a vontade? Eu tô falando uma coisa aqui de porção. Não, mas fica tranquila, é normal, isso é comum. Não, mas é porque o histórico, né, de muita coisa, de muitas horas, né? Então, quando você tem esse histórico de muitas horas, aí dá pra você pular, né? Mas foi uma aposta, o que foi essa história do Ironman que você curtiu, né? Porque você fez 3. Eu vou me abrir aqui, porque eu conto isso pra todo mundo mesmo. Eu tava numa fase de querer engravidar, eu tava com 42 anos, e eu queria engravidar, só que eu tive uma sequência de abortos. E aí, eu tava deitada, eu olhei, respirei e falei assim, eu não quero mais tentar. Agora, eu não quero mais tentar engravidar. Essa fase minha acabou, vou fazer um Ironman. Eu peguei meu celular, minhas mãos tremendo, suando, e eu fiz inscrição pro meu primeiro Ironman. E eu tinha 1 ano para treinar. Eu fiz inscrição em junho, e o primeiro Ironman era maio, que foi Floripa, o primeiro que eu fiz. E eu resolvi, naquele momento, mudar a chave, virar a chave. Então foi isso que aconteceu. Foi aí foi que veio uma mudança radical de chave, né? Porque foi uma mudança radical de chave. Você não é a primeira convidada que relata episódios similares, né? Eu sei, porque na minha segunda filha a gente também teve que fazer, inclusive, tratamento para minha mulher engravidar. Como isso também afeta psicologicamente a mulher, né? Como isso, o casal de uma maneira geral, mas como afeta psicologicamente a mulher, como isso é um processo difícil e de repente, a hora que você, enfim, fala, vou entregar para Deus, né? Você resolveu então fazer um Ironman. Um Ironman, que era um sonho já antigo, né? Uma coisa lá do meu colegial, Fernanda Keller, 15 anos, depois vem o colegial, matava a aula, tal. Não, agora tá na hora, eu vou fazer um Ironman. E aí foi isso. Aí eu me lembro eu não tinha experiência com natação em águas abertas, zero, né? Zero de experiência de natação em águas abertas, já tinha muito tempo que eu não nadava, desde parei de nadar, nossa, tinha, sei lá, 16 anos, 17 anos, então muito tempo sem nadar, né? E a bike de estrada também, eu tinha experiência só com mountain bike por causa da corrida de aventura. E aí foi começando tudo do zero praticamente, nessa parte de técnica, de entender o esporte, de juntar os 3, né? Então eu tinha preparo porque eu fazia ultra, então meu preparo de montanha estava bom, né? Das ultras que eu já fiz, minha mente sempre praticou muita coisa, né? Então eu entendia que eu poderia ficar ali mais horas fazendo, usando o meu corpo, né? Só não tinha ainda a experiência de triatlon, a não ser quando eu matava a aula para ir lá fazer da minha cabeça. Na ergométrica. Na ergométrica. E então, como é que foi esse processo, né, de entender tudo isso, tanto autopercepção
e de você entender como é que o seu corpo reagiria às 3 modalidades nesse volume, né, que o Ironman exige. E como é que foi a sua estreia, a sua primeira prova? Meu primeiro Ironman foi maravilhoso. Assim, eu fiz 2 meio Iron antes nesse processo aí, né? Mas o primeiro Ironman saiu tudo muito perfeito, redondo, né? Eu estava meditando para a prova já, trabalhando muito o meu mental. Eu estava super treinada, super treinada. Então, deu tudo certo. Foi tudo redondo, deu tudo certo. Mas, claro que eu passei pelo processo, pelos perrengues. Eu fiz uma inscrição, ia ter um aquátlon. Era 400 metros de... Quando eu decidi fazer o Ironman, passaram 2 meses, eu fiz inscrição para um aquátlon, 400 metros de natação e 5 quilômetros de corrida. Quando deu 200 metros que eu estava nadando, eu levantei o braço para ser resgatada. Coitada. E eu falei, como que eu vou fazer um Ironman? 200 metros, eles foram com a canoa me resgatar. E aí eu falei, eu tenho que nadar, é muito, não é pouco não. Aí eu comecei a nadar bastante. E muito para águas abertas. Aqui em Uberlândia tem uma represa. Então eu ia muito praticar natação em águas abertas. E aí foi fluindo, até que chegou... Foi engraçado que aí eu não tinha experiência de nadar no mar, né? Aí eu me inscrevi para uma prova de natação no mar, aquele... Rei Rainha do Mar. Rei Rainha do Mar, que ia ser em Floripa, bem no lugar da natação do Iron. Ótimo, né? Ótima escolha. Fui lá, falei assim, agora eu vou nadar, se eu morrer, eu vou morrer feliz, porque eu tô aqui pra isso. Porque eu pensei, eu posso morrer aqui agora, né? A falta de experiência faz isso. E deu tudo certo, a natação... Um pace muito ruim, a água estava muito mexida. Eu voltei, transformei minha natação ainda de uma outra forma em 2 meses. E aí no Iron eu fiz exatamente a natação que eu queria fazer. Não dá. Exatamente. E aí deu tudo certo. Que também não é uma sorte, né, de principiante, porque você carregava já uma bagagem enorme e essa tua atitude, né, de enfrentar, mas não deixa de ter uma pitadinha aí também de sorte, porque não é todo mundo que estreia, né, num Ironman e dá tudo certo e tal. Agora, pra gente caminhando aqui pro final... O quanto que a tua experiência nas corridas de aventura, depois você passou, né, por um período aí nas ultra, de montanha, que você ficou horas correndo, teve até o episódio que você também mencionou que você se perdeu lá em Torres del Paine, né, na Patagônia, correu 20 quilômetros a mais, em vez de fazer uma maratona, você fez mais de 60. Aí depois você foi pro Ironman, né, que não é uma prova fácil, muito pelo contrário, né, é uma prova muito difícil e demanda muito fisicamente, também psicologicamente. Quanto que você acha que isso te preparou para ir de novo, vamos terminar como a gente começou, para montanha, para trilha, para alta montanha? Você se sente, perto do que você tem hoje de conhecimento, né, de 4 anos envolvida com isso, que o teu condicionamento é acima da média, que a tua experiência te proporcionou também algum tipo de vantagem a hora que você vai para a montanha enfrentar um frio extremo, uma ladeira muito inclinada, ou até a habilidade motora mesmo de lidar com crampon, com técnicas verticais e por aí vai? Olha, fisicamente, sem querer, né, fisicamente, sim, me preparou muito. Tanto é que hoje eu vou para a montanha, é muito fácil para mim, fisicamente. Agora, tecnicamente, eu preciso ainda mais. Né? O Lenin foi um grande aprendizado
de eu entender quais são os pontos que eu preciso, e esses pontos serão trabalhados, né? Eu já estou buscando como que eu vou fazer para melhorar esses pontos tecnicamente, né? Quais foram as minhas maiores dificuldades, porque realmente foi uma experiência de alta montanha, porque os outros eram mais... O GHT me deu um pouco de experiência de alta montanha, porque nós chegamos a 6.200, mas o Lenin me deu uma experiência que o que é realmente você está numa montanha de exigência técnica, né? Uhum. Então eu percebi quais são os pontos que eu preciso. Então o Ironman me trouxe muito preparo físico, me trouxe muito preparo mental, mas técnico eu preciso ainda desenvolver melhor, e a gente só vai conseguir desenvolver estando na montanha, né? Passo a passo. É uma preparação específica, não tem o que fazer, né? Você precisa treinar aquele equipamento, aquele cenário, aquela situação. Mas fisicamente, sim, eu me sinto muito preparada para fazer. Nós tivemos uma perna lá de 14 horas, carregando 20 quilos, fazendo em altitude, e ok, estou preparada para fazer isso, né? Que legal. Fisicamente, sim, eu estou bem. Mentalmente, eu consigo saber que vai passar e que eu só estou sofrendo ali naquele momento, mas que não é eterno, que vai passar. Uhum. Então, falta o técnico para melhorar. Você, na tua participação no Extremos, lá do Elias, um podcast exclusivamente sobre montanha, você falou, né, de 1 hora, às vezes 1h30 para andar 1 quilômetro que você teve lá na GHT, né? Eu tenho muita dificuldade de assimilar isso. Lá no escalão Hillary do Everest e tal, eu até consigo entender, né? Porque você está num ar rarefeito, muito rarefeito e tal. Que deve ser realmente muito difícil, você vai afundando, né, na neve. Como é que foi para você experimentar isso e também se acostumar com o fato de você olhar no relógio? Eu não sei como é que vocês medem, o quanto vocês progridem, mas, você está acostumado a correr num ritmo X, aí na montanha o ritmo cai bastante nas provas de montanha. Como é que você se adapta a falar, fiz 1 quilômetro em 1 hora, 1h30, em 2 horas? Né? Muito difícil. Foi muito difícil. Agora a experiência na montanha está me trazendo essas partes, mas eu queria sair correndo, né, na montanha. Então, ainda mais você acelerada desse jeito e super condicionada. Peraí, deixa eu ir. Não vai, não dá, não vai, não tem de onde tirar energia. Não vai. Você quer... Não vai. É engraçado que a gente vê a fila do Everest, né? Não adianta. As pessoas falam, nossa, essa fila tal, mas não adianta você querer ir mais rápido. Não vai. Sabe? Tá todo mundo ali no seu mundo, fazendo a sua escalada e seguindo passinho por passinho. Não adianta você querer passar na frente, porque não vai. Né? Então... E trabalhar a mente em cima disso não é fácil. Pra gente que é atleta Exato. De performance, né? Não que na montanha você não está performando, você está, mas você está sentindo aquele... É uma outra escala, né? É uma outra escala de tempo, velocidade, né? Altitude. No começo eu sentia até um pouquinho de tristeza, sendo sincera com Você achou que você estivesse se perdendo o condicionamento físico? Nossa, eu tô acabada. Mas é porque realmente não vai, sabe? E aí a questão, por exemplo, do GHT, que foi esse dia que a gente gastou muito tempo. A gente atolava até o quadril, né? Para dar um passo. E é um esforço gigante você tirar a perna para dar outro passo. E aí você vai dar outro passo, dá outro passo, dá outro passo. Então, respirar, aceitar e ir nesse ritmo. Quando eu estou fazendo trekking com o Manuel, a gente brinca muito, né? Porque a subida eu disparo, mas é trekking assim, que não tem a exigência de altitude. Então eu disparo na subida
porque aquilo me faz muito bem, né? Aí eu paro, espero ele, aí ele chega, aí na descida ele dispara, porque é mais técnico, né? Então entender todos esses pontos e trabalhando isso. O Kilimanjaro você foi bem? Você se adaptou bem à altitude e você subiu rápido? O Kilimanjaro eu fui muito bem, eu fui praticamente, assim, eu acho que a primeira a chegar lá em cima. Fui muito bem, mas a aclimatação, ela é muito bem feita, né? Então, você estando melhor aclimatado, você vai muito bem, mas não significa que você está rápido, né? Você vai muito bem, mas não significa que você está rápido. E eu, fazendo todo o processo de aclimatação certinho, eu me adapto muito bem, né? Mas isso também é um privilégio, né? Você não ter problema com a altitude, né? Não, porque, mas assim, qualquer um pode ter esse problema com a altitude se ele não fizer a aclimatação bem feita. Pode ter preparado tanto que for. Se você não aclimatar, você não vai bem em alta montanha, né? O trekking do campo base do Everest, você fez num ritmo que dava vontade de ir mais rápido? Dava vontade de ir mais rápido. Tanto é que quando dava para ir, porque eu fui com o Manuel, né? Ele falava, agora você pode ir mais rápido porque dá para esperar em tal ponto. Então realmente eu ia mais rápido. Bom, era uma curiosidade que eu tinha de entender uma pessoa bem condicionada, como é que reage nisso, né? Porque eu nunca fui para alta montanha. Quero fazer o trekking do campo base, inclusive vou falar com o Manuel, para entender, né, como é que é esse ritmo, como é que você também se comporta, ou como é que você também se controla, né? De você não adiantar queimar a largada, né? E não dá. E se você queima a largada ali, ó, você vai... A cobrança, ela não vem na hora, ela vem depois. Exato, Ela vem depois. Esse deve ser ela vem problemão. durante a noite, é quando você está dormindo, é no outro dia, ela não vem na hora. Então tem que ser muito cauteloso para fazer uma aclimatação correta. Um trekking, sei lá, eu imagino, né? Nunca nem olhei um vídeo, nada na internet sobre o trekking, por exemplo, do campo base do Everest e tal. Mas essa parte do GHT que você disse, de pisar e afundar até a cintura, aí vai de novo dar um passo e afunda. Onde é que está a graça nisso? Assim, qual que é o barato que você viu, principalmente depois de ter feito o GHT, na montanha? É mais uma coisa interna e espiritual do que visual? Claro, você tem cenários fantásticos, mas eu acho que você está, talvez, num estado de sofrimento, de perrengue, de falta de higiene e tal, de falta de descanso apropriado, alimentação mais precária e tal, que talvez você não curta tanto. Como é que é isso? Assim, como é que você viveu isso? Então, é muito importante o que a montanha nos traz realmente, para mim, é um crescimento espiritual e o autoconhecimento. E a partir do momento que você consegue entender isso, pelo menos assim, para mim, o ganho é muito grande, sabe? O ganho você ter a possibilidade de sair de uma jornada dessa melhor, é como se tivesse feito aí 10 anos de terapia, né? É muito positivo, né? E ali você tá você com seus pensamentos, entendendo um monte de coisa e trazendo aquilo. É muito interno, né? Por mais que você tá num lugar que é muito bonito, que você consegue, você pensa assim, nossa, eu tô num lugar aqui que você vai ampliando aí o mundo, aí você joga um pontinho lá naquele lugar onde você tá, é muito especial também, né? Mas eu não tenho aquela coisa de, eu vou conquistar a montanha, é o ataque ao cume, eu não tenho isso. Para mim é muito mais, né, do que isso.
É muito mais. Qual foi a versão da Vanessa que você descobriu nesses últimos 4 anos que mais te surpreendeu? Ou positiva ou negativamente? Você consegue identificar um lado seu que aflorou depois de você ter ido para a montanha, para a alta montanha? Positivamente é você querer viver um dia de cada vez sendo o melhor que você consegue ser, né? Então, eu acho que é isso, lidar com essa impermanência e viver um dia de cada vez, porque o mundo é impermanente, nós somos impermanentes, e se a gente aprende a viver um dia de cada vez, não tem como a gente não melhorar, né? Negativamente é apontar, visualizar coisas em você que são feias, né? Talvez eu não possa nem falar que isso é negativo, porque isso é positivo, você conseguir ver, sim, a Vanessa é explosiva, né? A Vanessa então conseguir enxergar isso. Então dói, né? Dói se perceber que... As imperfeições, as nossas imperfeições, né? São as nossas imperfeições. Então, olhar para aquela imperfeição e falar, eu sou isso. Aí positivo mas eu quero melhorar isso, né? Então, eu acho que tem esse ponto aí importante. Muito importante. Muito importante. E também ele requer maturidade, né? Então isso que é bacana, né? De novo, a gente volta onde a gente já esteve aqui nessa conversa, né? A idade traz isso, né? Então tem um pouco do declínio físico, inevitável, mas ele te traz maturidade que acaba compensando de certa maneira. Agora, para terminar, você está com 51, daqui a 9 você vai estar com 60. Que é um outro marco importante aí, né, na vida do ser humano, né? O Manuel já está com isso, né, se eu não me engano, ele fez, ele vai fazer. Tá com 68, né? 68, desculpa, tá certo. Enfim, daqui a 9 anos, se a gente voltasse a conversar aqui no Endorfina, eventualmente a gente volte, claro, você gostaria de ter chegado já ao topo do Everest ou ter participado do Ultraman, o B515, por exemplo? Várias pessoas me perguntam em relação ao topo do Everest, né? Mas eu não tenho a resposta ainda, porque tudo que eu estou fazendo é uma construção, né, para entender para onde que eu vou, né? Então o Lenin me mostrou que eu quero mais, né? O Lenin me mostrou que eu quero mais, e esse é um grande sonho de vida. Então, se chegar lá, tá, será maravilhoso, mas eu quero que seja um caminho fluido, né? Um caminho Não é um objetivo hoje, assim, eu quero chegar no topo do Everest. Você pode ser que sim, vai depender do próxima etapa, da próxima etapa, ou até a hora... Exatamente. Que foi, acho que, a história do Manuel, né? O Manuel também não tinha esse sonho. De repente ele falou, cara, acho que agora eu quero. Sim, exatamente isso. Porque vai depender de como que será a construção, o caminho, essa caminhada, né? É que eu quero mais montanhas, sim, eu quero. Isso já é fato. Agora, se eu vou chegar lá, aí eu já não sei, né? E o B515, um Ultraman de 3 dias, você acha que pode ser uma coisa bacana? Esse não. Esse já não tá na minha... Eu quero... O triatlon, sim, é estilo de vida para mim. Ele não é mais... quero fazer o Ironman, não é mais... Não tenho mais esse aquecimento dentro de mim, né? Mas é estilo de vida. Eu gosto de pedalar, de nadar e de correr. Isso né? É estilo de vida e isso eu vou levar, né? Isso é certeza, né? Você acha que você curte esse estilo de vida
pelo condicionamento que ele te dá e né, eu sei que é uma palavra já muito batida, mas ele empodera a gente, não as mulheres, empodera quem pratica, porque você fala, cara, eu tenho um condicionamento físico capaz de nadar, pedalar e correr, né? É por isso ou tem alguma coisa a mais que você viu e vê no triatlon que te atrai para ele? É por isso, porque você tendo esse estilo de vida do triatlon, você está preparado para fazer qualquer coisa. É só você trabalhar um pouco mais específico o seu próximo objetivo, mas você está preparado para fazer qualquer outra atividade. Então, isso para mim é muito importante, eu estar preparada para fazer o que eu quero fazer, né? De repente, só fazer um desenho melhor do caminho que quero seguir. Mas e eu vejo que quando eu faço o meu check-up, faço meus exames, eu estou sempre tão bem que isso também me motiva a dar continuidade, né? Então, isso é um ponto, a minha saúde é um ponto muito, muito importante para mim. E eu vejo que eu consigo também, né? Então, acho que são esses pontos. E se olhar também no espelho e ver, opa, tô bem, sabe? Eu tô com autoestima, ter uma autoestima legal. Não que eu tenha um corpo perfeito, não, mas tô bem. Eu gosto de ter essa autoestima. Você colocou uma roupa, tá legal, você, né? Você tá bem com você mesmo, né? No seu corpo, né? Porque afinal de contas o corpo é a nossa casa, né? Então, assim, se a gente não estiver bem na nossa própria casa, tudo desanda. Exatamente. Isso. Legal. Qual o teu site, o teu Instagram, a melhor maneira, já que a gente tem ouvintes em 140 países, um pouquinho mais nessa altura, então quem quiser por acaso se aproveitar um pouco do seu conhecimento, da sua energia e treinar contigo, já que é possível treinar no mundo inteiro, faça agora a sua propaganda, Vanessa, antes da gente encerrar. E será super bem-vindo. Eu falo que eu caminho junto com os meus atletas, vibro junto com eles, amo o que eles fazem, tá aí nessa jornada é maravilhoso. O meu Instagram é Vanessa Oliveira Fitness, e eu tenho agora um novo Instagram que é fitness_for_mountain, que é um Instagram voltado mais para montanha, né? Todo o meu mundo de montanhas e algumas dicas lá também, tanto de exercícios como outras dicas que eu consigo colocar. E tem o meu estúdio também, né? Meu trabalho, que é um centro especializado em treinamento, que é o Science Peak Sports. Então são esses 3 Instagrams aí que dá para a gente poder conversar por lá. Tem meu site que está um pouquinho desatualizado, estou precisando trabalhar um pouquinho mais nele, mas é que a demanda é grande, que é www.vanessaoliveirafitness.com.br. Legal. Através desses Instagrams todos e do teu site, dá para entrar em contato contigo, então a pessoa pode mandar uma mensagem. Sim. Legal. Pode. Vanessa, muito obrigado. Apesar de você já estar com a sua saúde em dia, vou te desejar mais saúde ainda. Muito obrigada. Parabéns por essa escolha, por esse estilo de vida e por ter esse privilégio, né, de viver essa vida intensa e esbanjando energia e vitalidade, porque essa acho que é a maneira que a gente tem para viver melhor, não importa os nossos desafios. Então, parabéns, muito obrigado, adorei te conhecer. Também, Michel, estou muito feliz de estar aqui com você. Muito mesmo. Muito obrigado e boa sorte nas tuas próximas aventuras. A hora que você quiser voltar no Endorfina para contar, sinta-se super bem-vinda e à vontade. Já está convidada de antemão. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, adorei estar com você, te admiro muito o seu trabalho já tem tempo, ouço muito os seus podcasts e... Obrigado. Obrigadão. E é isso, espero que você também tenha curtido esse bate-papo aqui com a Vanessa. Mais uma vez, obrigado, Manuel. Muito obrigado aí pela indicação. Se você percebeu aqui, a gente falou do Manuel, que já passou pelo Endorfina, ele que fez a GHT, o primeiro brasileiro a ter feito a Great Himalayan Trail no ano passado, e passou por aqui, chegou ao topo do Everest. É um cara com uma história bem legal e 68 anos de vida. E já faz muitas décadas que ele não tem casa. Foi um episódio muito bacana, deu uma repercussão muito legal.
E lembrei aqui da Fernanda Maciel, que já passou pelo Endorfina 2 vezes, a Karina Oliani, que já chegou também ao topo do Everest, uma montanhista aí brasileira de primeira grandeza. Aqui são só 3 exemplos de pessoas que já passaram pelo Endorfina. Então, se você curte esse tipo de história, aliás, várias pessoas que chegaram ao topo do Everest já passaram pelo Endorfina, inclusive a Areta Duarte já esteve aqui também 2 vezes. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, você vai lá no meu site ou no agregador de podcasts que você está ouvindo, esse aqui, o agregador de podcasts que você costuma ouvir, os seus podcasts preferidos, e coloca lá na ferramenta de busca o nome do convidado. Provavelmente ele já vai ter passado pelo Endorfina. Já são 7 anos e pouquinho, quase 7 anos e meio de convidados, né? Quase 400 episódios. Mas se ele não esteve, fique super à vontade para sugerir aqui para mim, como fez o Manuel. Eu não conhecia a Vanessa e foi uma convidada que me surpreendeu muito positivamente. Então fique super à vontade, manda uma mensagem para mim no Instagram, @endorfinabr, e conte o porquê que você quer ouvir a pessoa que você está sugerindo. E aí muito provavelmente eu vou aceitar aí a sua sugestão, principalmente se você já conhece o Endorfina e você entende que tipo de conteúdo que eu gosto de trazer aqui. Esse tipo de diversidade é que me atrai, pessoas que têm históricos de vida diferentes, mas que sempre permeiam o mundo dos esportes em maior ou menor grau, no topo do Everest ou na GHT ou na linha de chegada de um triatlon, de um Ironman ou de uma corrida. Então fiquem super à vontade para sugerir um convidado. E deem um alô para a Vanessa, deem um alô para mim, se vocês curtiram esse episódio. Se você quer tirar uma dúvida com a Vanessa, dá um alô para ela. Tenho certeza de que ela vai responder com o maior prazer e vai ficar super contente de saber que você ouviu esse episódio, que você está entrando em contato com ela através, então, desse episódio do Endorfina. Na semana que vem, mais um convidado, mais uma convidada muito legal. Esse episódio eu vou gravar agora, no finalzinho dessa semana. Você não perde por esperar. E é isso, endorfina.com, endorfinabr.com, esse é o meu site. Lá você encontra os links para as redes sociais, aliás, links para outras, para as redes sociais de cada um desses convidados que eu mencionei, de todos os convidados. Você encontra links nesse próprio episódio aqui da Vanessa para alguns assuntos que foram mencionados, inclusive para o podcast Extremos do Elias, se você tem curiosidade de conhecer um pouquinho mais como é que foi a participação nesses 400 quilômetros da Vanessa junto com o Manuel lá na GHT. E é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio do Endorfina. Valeu! E esse episódio foi um oferecimento da Bovem. Quando a paixão pelo esporte encontra energia transformadora, nascem histórias inspiradoras e uma nova etapa do seu negócio está para começar. Sabia que no Mercado Livre de Energia você está livre das bandeiras tarifárias e pode economizar até 40% na conta de energia? É uma alternativa inteligente para empresas que procuram eficiência energética, economia e compromisso com a sustentabilidade, contribuindo para a redução das emissões de carbono em nosso planeta. Com a Bovem, você migra com segurança e tranquilidade, aproveitando todas as vantagens desse modelo. Descubra quanto o seu negócio pode economizar com o gerenciamento da Bovem. De energia, a Bovem entende. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com. Vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.